Fala, meus queridos! Chegou a hora de falarmos sobre deformações, mais especificamente deformações específicas. Você vai ver que existe a deformação de alongamento, encurtamento e a deformação específica, que é uma grandeza adimensional. É um comprimento sobre um comprimento. Muitas vezes essa deformação específica ela vai ser representada como metro sobre metro, milímetro sobre milímetro, metro cúbico sobre metro cúbico, ou simplesmente sem nenhuma grandeza dimensional, simplesmente o seu valor absoluto, ou até mesmo um valor em percentual. Então, uma deformação de 0,02, 0,02, pode ser simplesmente 0,02, uma deformação específica, pode ser 0,02 metro por metro, dá na mesma, pode ser 0,02 milímetro por milímetro, dá na mesma, e pode ser uma deformação específica também de 2%, dá o mesmo 0,02. Ou eu posso falar assim de, é incomum, né, mas assim, 20 por 1000, geralmente nós podemos simplesmente expressar isso. Ou até mesmo, agora não mais esse valor, mas eu posso associar principalmente deformação específica, como a unidade é muito pequena, muito menor do que zero, geralmente a gente fala, por exemplo, 4,5 microns, ou seja, 10 a menos 6. Às vezes, micrômetros, mas ela não tem essa unidade de metro. Teria que ser micrômetro por metro, 10 a menos 6. Só para introduzir esse assunto, a gente vai tratar melhor essa aula sobre deformações específicas, começando com a deformação específica normal, deformação axial por unidade de comprimento, ou seja, é o alongamento sobre o comprimento inicial. Unidade de medida de comprimento sobre medida de comprimento, então não tem, é uma grandeza adimensional. Cuidado porque essa é a deformação normal específica ou deformação específica. Às vezes algumas questões falam a deformação do material e na verdade está falando da deformação axial ou do alongamento. Esse sim possui unidade de medida. O alongamento ou essa deformação axial, ela tem a unidade de medida, metro, milímetro. Quem não tem é a deformação específica, que é esse alongamento ou esse encurtamento sobre o comprimento inicial da barra. E é essa deformação específica que vai no meu diagrama tensão-deformação. Por exemplo, o diagrama tensão-deformação do alumínio, que eu represento para vocês aqui na tela, mais ou menos, se eu conseguir desenhar, seria o diagrama tensão. Essa sim tem unidade de grandeza, né, em Pascal, a unidade do sistema internacional. E aqui, não tem unidade, posso falar que é metro por metro. Então a gente tem, por exemplo, o diagrama tensão-deformação aqui do alumínio. Ele não tem patamar de escoamento, mas uma forma de definir convencionalmente patamar de escoamento é pegando onde a deformação atinge 0,2% ou 2 por 1000, dá na mesma. O 1000 tem duas bolinhas, cuidado. Eu traço uma reta paralela, a reta inicial, e defino onde é a tensão de escoamento convencional pelo método do desvio. Perceba que esse 0,2% ou 2 por 1000 não tem unidade, tá bom? Simplesmente um valor aí absoluto. Bom, vamos começar aqui no limite de proporcionalidade, ou seja, enquanto nós temos uma relação linear entre tensão e deformação, é válida a lei de Hooke. E daí eu concluo, com as devidas substituições, que o alongamento nada mais é do que força sobre área integrada de zero, força sobre área não, carga sobre A, integrada ao longo do comprimento da peça. Esse comprimento pode variar ao longo desse comprimento. Posso ter a área variável, posso ter a carga variável, posso ter o módulo de elasticidade variável. É comum isso daí? Não. Isso aí só acontece nas aulas de resistência dos materiais lá na faculdade, onde você tem que resolver a função da área, a função do módulo de elasticidade varia em relação à posição. Nos nossos casos, a gente vai ter dois casos. Ou
a barra é segmentada, e aí eu divido essa integral por trecho, um somatório de PL sobre EA de cada trecho. O que vai variar? Elasticidade não varia. Geralmente a área dos trechos varia, o comprimento dos trechos varia e a carga varia. Então, o alongamento total é o somatório desses alongamentos de cada fração, de cada parte. Mas o mais comum de acontecer é exatamente esse esforço axial aqui, ó, propriedades constantes. Então, a carga P age sobre toda a viga, a área é a mesma e o modo de elasticidade é o mesmo. Então, a deformação é PL sobre EA, já que nenhuma dessas grandezas varia. Continuaria escrevendo que a deformação aqui de alongamento é igual de 0 a L de P sobre EA dx, onde todo mundo é constante, então P sobre EA integral de dx de 0 a L. Isso me dá PL sobre EA. Opa! PL ou NL sobre EA, depende da forma que você chama essa carga, que se chama de N, se chama de F, se chama de P, mas é sempre PL sobre EA. Acontece o seguinte, que na deformação axial, quando eu alongo ou encurto uma peça, a outra direção, eixos ortogonais, também sofrem deformação. Então, quando eu pego o material e alongo, a seção transversal dele reduz. Isso significa que teve deformação lateral, não deformação somente longitudinal. E quanto de lateralmente ele deforma? Quanto que esse material se deforma lateralmente? O coeficiente de Poisson ele vem exatamente para medir qual é a deformação, ou a relação entre a deformação lateral e a deformação longitudinal, que é a deformação na direção da carga. Esse coeficiente, ele correlaciona essas duas deformações, deformação lateral e axial, como a gente consegue ver aqui. Quando eu alongo um cubo, ele aumenta de comprimento na direção da carga de tração aplicada. No entanto, ele encurta em suas laterais, ou seja, a seção transversal diminui. Por isso, o coeficiente de Poisson recebe esse sinal negativo aqui, para que o coeficiente tenha um valor positivo. Como a deformação lateral e axial tem sinais opostos, na hora que eu somo sinais opostos com esse sinal de negativo, menos com menos, vai ficar mais. Então, se o axial é positivo, o lateral é negativo. Menos do negativo com esse menos aqui, coeficiente de Poisson, então, você há de crer que ele é sempre um número positivo. Por quê? Porque ele foi forçado a ser positivo em função deste sinal negativo que precede, que antecede essa divisão aí, esse quociente. Beleza? E para materiais de engenharia, adianto para vocês que ele varia entre 0 e meio. Vai ser sempre entre 0 e meio, na grandeza assim da casa do 0,2 ao 0,3, 0,25, essa é a ordem de grandeza aqui. Lembrando que ele não passa de meio e nem é menor que 0, ou seja, não é negativo. No início da lei no início da proporcionalidade, no início da curva, onde a gente tem tensão e deformação, já cansei de falar para vocês sobre a lei de Hooke, onde essa lei de Hooke é válida nos trechos onde eu tenho relação tensão-deformação linear. E aí, o que acontece na maioria dos ensaios é exatamente isso. Tração, então eu tenho tensão axial, força sobre área, não tenho tensão em Y, não tenho tensão em Z, somente tensão axial. Mas a deformação em X ela existe e a deformação em Y e em Z também existe. Eu noto isso, eu vejo isso nos ensaios. Eu vejo que quando eu alongo, a seção transversal diminui. Isso nos leva até a lei de Hooke generalizada, que serve para qualquer carregamento, carregamentos multiaxiais. Se eu tenho tensão, se eu tenho carga aplicada na estrutura e ela se deforma, consequentemente os outros eixos ortogonais ao eixo de aplicação da carga também sofrerão deformação. E qual é a deformação? Como eu calculo? Através da lei de Hooke generalizada para um carregamento multiaxial. E aí a gente chega à seguinte conclusão. Quando eu tenho estado plano de tensões, se você lembra da aula de estado plano de tensões, só tem tensão em X
e em Y. Pode ser tração, pode ser compressão. Não tem tensão em Z. Porém, um estado plano de tensão não me gera um estado plano de deformação. Por quê? Porque embora só tenha tensão σx e σy, mesmo que eu descarte a tensão em Z, eu continuo tendo deformação na direção Z, que é conveniente, que é, como se diz, conforme a gente observa nos ensaios. De fato, mesmo que eu tenha tração uniaxial, e aí eu estou reduzindo o estado plano de tensão para o estado uniaxial de tensão, mesmo que eu tenha estado uniaxial de tensão, que é esse estado aqui do ensaio, eu tenho deformação nos 3 eixos. E aí, é por isso, da onde que vem isso? Exatamente, da lei de Hooke generalizada. No estado plano de tensão, mostrei aqui, ó, mesmo que tensão em Z seja nula, vai sempre existir essa deformação em Z. Falamos de deformações lineares, mas tem a deformação ou a dilatação volumétrica, já que se alonga um trecho, outra seção reduz. Então, o volume, será que permanece o mesmo? Será que há acréscimo, diminuição de volume? Eu sei que há alongamento, mas nas outras dimensões há redução. Então, tem a variação volumétrica da peça. A peça não mantém o mesmo volume. E esse coeficiente, né, é dado pela letra E, que é a dilatação volumétrica específica, que quer dizer nada mais do que a variação de volume sobre o volume inicial, assim como nas deformações lineares, tá? A deformação em X não é o alongamento em X sobre o comprimento inicial na direção X, a variação de volume é dada, aqui o alongamento, né? Deixa eu só corrigir isso daqui. A deformação em X é o alongamento em X sobre o comprimento inicial. Da mesma forma, a gente tem esse módulo de dilatação volumétrica ou variação volumétrica, às vezes dado também por εV, com relação a volume. Como que eu calculo ele? Na verdade, ele é a soma das deformações específicas em torno dos 3 eixos. É X, é Y e é Z. Se eu substituir esses termos aqui pela lei de Hooke generalizada, eu vou chegar a uma expressão que calcula a deformação ou a variação volumétrica, dilatação volumétrica, somente em termos de tensão, σx, y e σz. De repente, o problema ele não traz as deformações específicas, mas traz a tensão e quer saber a variação de volume. Então já posso calcular direto por essa equação, ou posso também calcular as deformações e depois somá-las para achar a dilatação volumétrica. Um caso particular da dilatação volumétrica é um material submetido à pressão hidrostática. A gente faz aquele ensaio triaxial, por exemplo, quando a gente mergulha um corpo na água, em qualquer que seja os eixos, aqui no caso X, Y e Z, que eu adote, eu vou estar sempre submetido, um ponto vai estar sempre submetido à pressão da água, do fluido. E é igual, nesse caso, compressão, né? O material submergido ele vai ser comprimido de todos os lados por uma pressão P que depende da profundidade, mas é sempre P, para o mesmo ponto independente do eixo. Então, esse caso particular, ele me dá a compressibilidade volumétrica do material, ou seja, quando ele tem pressão hidrostática uniforme P. Então, onde eu tenho aqui tensão, eu vou aplicar o quê? Pressão. Pressão negativa, porque o fluido ele está imerso no fluido. Daí que vem esse 3 vezes P. Então, uma outra forma de calcular a dilatação volumétrica é menos 3P, 1 menos 2Ni sobre E. Daí, eu tiro que E sobre 3 vezes 1 menos Ni é o que eu chamo de compressibilidade volumétrica K. Simplesmente deriva da dilatação volumétrica, mas é um coeficiente adicional. Eu te falo que isso dificilmente vai ser cobrado em alguma prova. Mas o que eu posso tirar daqui? A compressibilidade volumétrica é E sobre 3 vezes 1 menos 2Ni. Significa, então, que quando eu tenho um material que tem coeficiente de Poisson igual a 0, se isso daqui vale 0,
não há compressibilidade lateral. Deixa eu passar aqui para vocês visualizarem isso daqui, ó. O K como módulo de compressibilidade volumétrica. Num caso hidrostático, só pode diminuir de volume. Claro, o E só pode ser negativo. Consequentemente, K tem que ser uma quantidade positiva. Se K tem que ser uma quantidade positiva, 1 menos 2ni tem que ser maior do que zero. Isso significa que ni tem que ser menor do que meio. Então, para manter a lógica, quando eu mergulho um material num fluido, ele sofre pressão hidrostática e ele tem que reduzir de volume, para ele reduzir de volume, eu tenho que ter módulo de elasticidade, aliás, coeficiente de Poisson menor que meio. Do contrário, ele não respeitaria, ele seria um material, se fosse meio, ele seria um material incompressível. Por isso tem que ser menor que meio, para respeitar a lógica dos materiais, claro, dos nossos materiais de engenharia. Por isso, para cada material, para os nossos materiais de engenharia, o Ni só varia de 0 a meio. Isso é só uma observação que eu quis trazer aqui para vocês. E claro, se o coeficiente de Poisson fosse 0, que eu comecei a falar e acabei me embolando aqui, mas se o coeficiente de Poisson fosse 0, significaria que o quê? Esse material poderia se alongar infinitamente sem sofrer contração lateral, já que o coeficiente de Poisson é 0, a deformação lateral seria 0, né? Ele alonga e não sofreria redução. Então tem que ser maior do que 0 e tem que ser menor do que meio, para não contrariar a lógica dos materiais de engenharia. Hoje em dia, existe material de tudo quanto é tipo, inclusive que não respeita essa lógica de engenharia, mas para nós, esses nossos materiais respeitam o coeficiente de Poisson entre 0 e meio. Vou falar agora da deformação de cisalhamento. As tensões de cisalhamento, elas tenderão a deformar um elemento em forma de cubo, transformando-o em paralelepípedo, oblíquo dessa forma. Claro, se as tensões forem pequenas deformações, pequenos deslocamentos, a tensão de cisalhamento não influencia, aliás, as deformações de cisalhamento não influenciam nas deformações normais, então eu posso tratar cada coisa separada uma da outra, não vai influenciar, porque eu não tenho grandes deformações, tá bom? E aí, duas observações importantes. Primeiro, esse ângulo de deformação aqui, ele é expresso em radianos, que é outra grandeza adimensional, porque é um arco sobre um raio, então o radiano, na verdade, ele é uma grandeza adimensional também. E a outra observação é que o formato positivo da tensão ou da deformação de cisalhamento é uma deformação que caminha para um paralelepípedo no sentido positivo dos eixos, ou seja, no quadrante positivo. E aí eu chamo de cisalhamento positivo. Caso contrário, esse seria um cisalhamento, ou digamos que a deformação de cisalhamento seria negativa. Quer ver? Aqui a gente consegue ver melhor. Essa deformação, se eu pego um elemento quadrado aqui e aplico essa deformação aqui, o material se alonga nesse sentido, ou seja, no sentido positivo, quadrante positivo XY. Se eu aplicasse ao mesmo material um cisalhamento dessa forma, ele se deformaria fugindo do quadrante positivo. Essa deformação é dada como negativa. Só para fins de, como que eu posso dizer, de resolução de exercícios, adota-se essa deformação positiva no quadrante positivo, e quando ela foge do quadrante positivo é uma deformação negativa. E vale também regime elástico linear. Lembra do módulo de elasticidade? Aqui a gente teria a mesma coisa. Se nós fizéssemos um gráfico, tensão de cisalhamento versus deformação de cisalhamento, esse trecho seria um trecho inicial, que ao invés de ser o módulo de elasticidade, aqui, seria um alfa, tangente de alfa seria o meu G, módulo de elasticidade transversal. Agora não é o módulo de elasticidade longitudinal E, é agora o G, módulo de elasticidade transversal, que é uma forma diferente de escrever a lei de Hooke,
onde as tensões são proporcionais às deformações, mas agora para o cisalhamento. E uma coisa especial é que G guarda relação com o E. O módulo de elasticidade transversal tem relação com o módulo de elasticidade longitudinal. E essa relação é dada por essa equação. G é igual a E sobre 2 vezes 1 mais Ni. Este número aqui está sempre entre 0 e meio. Então, essa grandeza, o denominador vai ser sempre positivo maior que 1. Isso significa que G é sempre menor que E. Por quê? Porque é E dividido por alguma coisa. E essa alguma coisa é maior do que 1. Então, sempre E vai ser maior do que G. Ok? E aí o cálculo a gente consegue fazer dessa forma. Uma última deformação é a deformação térmica, onde nós já tratamos isso nos cursos de análise estrutural da deformação térmica, mas aqui na resistência dos materiais, eventualmente vem uma questão que calcula o alongamento de uma barra quando há variação homogênea de temperatura. Claro que a gente precisa do coeficiente de dilatação térmico linear do material, mas esse alongamento vai ser dado exatamente por o alongamento devido à variação de temperatura, coeficiente de dilatação térmica do material, a variação de temperatura, vezes o comprimento original. Se eu quero falar da deformação térmica específica, então a deformação térmica específica nada mais é do que alongamento ou encurtamento dividido pelo comprimento inicial. Significa então que se eu divido os dois lados por L, a deformação devido à variação de temperatura simplesmente alfa delta T, que é a nossa deformação específica. Em alguns casos, as questões mencionam um estado plano de deformação. Assim como o estado plano de tensão, ele só tem tensão no plano, né, em 2 eixos, o terceiro eixo, a tensão em Z é nula, o estado plano de deformação é mais ou menos isso. Ele só tem deformação em X e em Y, ou seja, só deformação no plano. Deformações fora do plano são nulas. Isso não é comum, assim, de se imaginar, mas pense num sentido assim, de 2 placas rígidas que prendem uma borracha no meio. E essas placas, elas não deixam essa borracha se dilatar fora do plano. Então, qualquer que seja as tensões aplicadas nessa borracha, ela ou se alonga em X ou se alonga em Y, ou se encurta em Y ou se encurta em X. Mas em Z ela não sofre nenhum alongamento ou encurtamento. É claro que para restringir a deformação em Z, eu estou entrando com essas 2 chapas e essas chapas estão aplicando uma tensão. Então aqui eu estou diante de um estado plano de deformação, mas se eu tenho tensão em X e tensão em Y, para travar esse volume sempre constante, surge uma tensão em Z, que eu posso deduzir facilmente, que vale Ni sigma X mais sigma Y. Mas eu só quero mostrar para vocês aqui que para ter um estado plano de tensão, surge uma tensão ali, aliás, para ter um estado plano de deformação, surge uma tensão em Z, ou seja, não é mais um estado plano de tensão, porque tem tensão em Z, mas é um estado plano de deformação. Quero que vocês entendam exatamente isso daí, só para a gente finalizar, é um caso um pouco comum, mas caso falem de estado plano de deformação e não de tensão, você já tem essa informação na cachola. Um abraço para vocês e até a próxima.